No vídeo de hoje eu vou te apresentar um dos livros clássicos mais inspiradores e que mais te ajudam a ver o autoconhecimento na vida. O nome do livro é Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Charles Dickens é um escritor renomado inglês. Ele foi muito famoso. O livro dele mais conhecido é David Copperfield. Também Oliver Twist é bem conhecido. Então, a história dele é simplesmente fantástica e magnífica. É uma história de um garoto que sofreu muito, ele mesmo, né? Charles Dickens. Então, assim, ele escreveu, por exemplo, sobre Oliver Twist, porque muitas das realidades que esse órfão viveu, ele mesmo viveu na vida dele, mesmo sem ser órfão, por causa de toda a dimensão da Revolução Francesa. Ele gostava de olhar muito para a condição dos pobres, da realidade da pobreza que existia lá na Inglaterra naquela época, e o quanto crianças e adolescentes precisavam trabalhar também para ajudar suas famílias, e como as condições eram precárias, totalmente precárias. Mas não é sobre isso, não é sobre Oliver Twist que eu vou falar nesse vídeo, mas sobre este livro natalino, Uma Canção de Natal. A gente vai começar a viver o advento agora, né? E este livro não é só mais um livro de literatura clássica para você ler e conhecer, mas ele te ajuda a viver um profundo processo de autoconhecimento. Se você quiser viver junto com esse autoconhecimento, junto com o personagem principal do livro, eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Então, eu sou Thaís Montenegro Ferreira, se você ainda não me conhece. Por aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento, espiritualidade. Então, se você gosta de saber mais desses assuntos, que é o que formam o todo da nossa vida, de toda a nossa antropologia filosófica, se inscreve aqui no canal para me acompanhar nos próximos vídeos, certo? Então, vamos falar sobre Uma Canção de Natal. Esse é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, porque ele me ajudou a viver também eu mesma o processo de autoconhecimento nas vezes que eu li esse livro. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre todo o contexto desse livro. Como eu já falei, o próprio autor, né, do livro, Charles Dickens, viveu na época da Revolução Industrial. Ele viveu na Inglaterra, né? E na época da Revolução Industrial existia muito essa dimensão das pessoas não conseguirem perceber, principalmente as pessoas que tinham condições financeiras, não conseguiam perceber a realidade que os pobres viviam, né? E muitos deles até nem ligavam muito, assim, né? Tanto porque não sabiam, outros sabiam, mas não ligavam. E é isso que também é muito mostrado aqui nesse livro. Scrooge, que é o personagem principal, né, do livro, ele é um velho que enriqueceu muito na vida, que era muito rico, mas ao mesmo tempo não ajudava as pessoas, não vivia a caridade. Então, assim, nós todos vivemos hoje uma realidade muito forte da caridade, principalmente na época do Natal, né? Então, pra gente isso é muito normal, isso é muito comum. Então, mesmo que você passe o ano todinho sem doar, sem dar nenhuma esmola pra ninguém que te pede no sinal, na época de Natal, se alguém te pedir uma ajuda para fazer uma cesta básica para o porteiro do seu prédio, você vai ajudar, porque é próprio nosso a dimensão da ajuda aos outros, mas também no tempo de Natal é como se todo mundo tivesse mais sensível à vivência dessa realidade, porque a gente sabe que o maior presente nós já recebemos, que é o nascimento de Cristo, que vem com o Natal, né? Então, assim, a gente quer realmente dar de volta, dar de graça o que de graça recebemos, assim, nesse sentido da salvação, né, que o nascimento de Cristo nos dá. Então, é muito próprio, mas você saber que isso começou com esse livro. Exatamente. Na época de Charles Dickens, exatamente por ser a época da Revolução Industrial, não era. É como se fosse um tempo em que tinha se parado de celebrar o Natal. É como se antes dessa época se celebrasse bem o Natal, se vivesse bem esse tempo litúrgico, e depois parou-se de viver por um tempo. Eu acho que também foi dentro da entrada de toda a modernidade, né, do secularismo, em que, por mais que ainda existia a religião, mas ela foi deixada um pouco de lado. Mas depois desse livro de Charles Dickens, Uma Canção de Natal, tudo isso voltou e se intensificou, né, essa dimensão e essa realidade da caridade. Eu acho que é um dos aspectos bem importantes que ele traz aqui. Então, primeiro, deixa eu falar sobre o nome do livro, Uma Canção de Natal. Em inglês, o nome desse livro é A Christmas Carol. Então, A Christmas Carol é... Sabe aquelas... Não sei se você já assistiu, né, nesses filmes natalinos, e que a gente vê um coral indo cantar na casa de alguém, né? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. E aí tem todo um coral daquele bairro, ou então aquela família que vai junto cantar na casa das pessoas para mostrar essa alegria do Natal. Então, isso é chamado a Christmas Carol. Essas musiquinhas que são cantadas na casa das pessoas são Christmas carols.
Então, assim, como se fosse cantorias de Natal, sabe? E aí o nome desse livro é exatamente A Christmas Carol. Então, ele é traduzido como um conto de Natal. Ele pode ter essa tradução como um conto de Natal, mas eu gosto muito dessa tradução, uma canção de Natal, porque traz essa realidade de canção mesmo, de como se fosse uma música que foi sendo cantada para nós no tempo de Natal. E fora isso, dentro dessa minha tradução aqui da Penguins também, ele os capítulos são divididos em estrofes, assim, né? A primeira estrofe da música, a segunda estrofe, só não tem a questão do refrão, né? Mas da mesma forma que a gente fala que uma música tem várias estrofes e que tem um refrão, ele divide os capítulos como estrofes, entendeu? Como se fosse mesmo o livro quisesse dizer que era uma música, sabe? E aí, a história que se passa, majoritariamente, é a história de Scrooge, que ele era um velho que era super ganancioso e ele conseguiu ficar rico, como eu falei. Ele trabalhava na parte do mercado financeiro, eu acho algo assim. E ele tinha um rapaz que trabalhava para ele e que ele dava um salário horrível para esse rapaz. E chegaram algumas pessoas também na noite de Natal, né? Ou seja, ali no dia, ele fez o funcionário dele trabalhar na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro mesmo, tipo assim. Então, eles estão lá trabalhando no escritório no dia 24 de dezembro. E aí, ele até fica tirando onda, dizendo que, você não vai vir amanhã, né? Porque, enfim, é dia 25 de dezembro, dia de Natal, né? Então, ninguém vai trabalhar no dia de Natal. Mas aí ele ficou dizendo como se ele devesse tirar do salário do funcionário dele, porque ele não viria trabalhar dia 25, entendeu? Então, assim, ele era muito, muito ruim, muito severo, muito perverso. E que não fazia caridade de jeito nenhum. Inclusive, tiveram algumas pessoas que foram lá pedir ajuda a ele para fazer caridade. E ele não quis fazer, não quis ajudar, certo? E aí depois ele vai para casa e quando chega em casa, ele se depara com o fantasma do amigo dele, do sócio dele, Marley, que já tinha falecido, né, que já tinha morrido. Então o fantasma vai visitá-lo e o fantasma diz: "Se você continuar com essa vida, você vai para um lugar, você vai para o mesmo lugar que eu fui". Então dá-se a entender que o Marley foi pro inferno, né? Porque ele tá cheio de correntes, tá tipo assim, uma visão mesmo do inferno, sabe? Então o Scrooge fica muito assustado com toda essa realidade. E o Marley diz: Você vai receber a visita de 3 fantasmas. Eu que enviei esses fantasmas, né? Eles vão vir assim para conversar com você. E é o fantasma do passado, o fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros. Então, Scrooge faz essa viagem que eu chamo de viagem espiritual, em que ele relembra os natais passados que ele já viveu. Então, ele vai para o passado dele, ele literalmente faz uma viagem no tempo para o passado dele. Depois ele vai perceber como é que o funcionário dele, como é que o sobrinho dele estão vivendo o Natal naquele ano, Natal presente. Então, assim, ele mesmo ia viver o Natal sozinho, porque o sobrinho dele também foi visitá-lo, foi chamá-lo para passar o Natal na casa dele. Ele não casou, não teve filhos, ele é sozinho na vida, Scrooge, certo? Mas ele não quis. E aí o fantasma do Natal presente faz com que ele vá para a casa do funcionário dele, que ele vá na casa do sobrinho dele e que perceba o quanto eles estão vivendo um Natal feliz, mesmo sem ter tanto dinheiro quanto ele, porque ele colocava a felicidade no dinheiro, né? Mas ele vai percebendo o quanto aquelas famílias estão bem, estão felizes, mesmo sem serem tão ricas quanto ele, né? E ele fica até querendo, ai meu Deus, eu queria ter vindo pro Natal do meu sobrinho, foi tão legal, foi tão interessante. E por último ele vai para o Natal futuro. E o Natal futuro foi exatamente o Natal em que ele tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de falecer. Então, ele continuando sendo a pessoa que ele era, ou seja, uma pessoa abominável, ele falecendo, simplesmente ninguém vai pro velório dele, ninguém sente a falta dele, os funcionários dele vão atrás de vender as coisas que ele deixou assim para trás. Então, assim, é uma cena terrível que ele no começo nem sabia, ele só chega lá no dia de um velório de alguém, nem sabia que era o dele, né? Eu já contei o maior spoiler de todos, mas enfim, não existe spoiler de livro clássico, certo? E certamente se vocês lerem vai valer a pena. É um livro, é bem curtinho, porque é para ser um conto mesmo, uma canção de Natal, né? Então, eu acho que é um livro maravilhoso para começar a sua vida, se você quer começar a viver essa dimensão de ler livros clássicos, assim, né? E aí, nesse fim, que ele se depara com o próprio velório, com o caixão dele, não tendo ninguém ali no velório dele, ninguém
aparentemente chorando pela morte dele, sabe? Eu acho que isso deve ser uma das realidades mais difíceis de uma pessoa viver. Claro que a gente não vai ver isso porque a gente não vai saber, né? A gente já vai não estar aqui. Mas é por isso que um dos principais exercícios que eu busco viver na minha vida é perceber e notar e meditar sobre como vai ser no dia da minha morte. Não se as pessoas vão sentir falta de mim e tudo mais. Claro que isso é importante também, mas assim, quem eu vou ter sido ao longo da minha vida? Minha vida valeu a pena? Ou foi só mais uma coisa passageira? Eu realmente ajudei as pessoas, eu realmente acrescentei na vida das pessoas? Ou ninguém vai sentir minha falta simplesmente porque eu não faz assim, eu não acrescentava nada na vida delas, sabe? Isso deve ser uma das realidades mais tristes que a gente pode viver, né? Eu sei que hoje em dia as pessoas vivem muito voltadas para si. Eu tenho que satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, eu tenho que ter o meu amor próprio e não eu tenho que amar as pessoas. Mas no fim da nossa vida, o que vai realmente fazer sentido é o quanto a gente amou e não o quanto a gente foi amado. Porque as pessoas nos amam exatamente porque nós somos amáveis. E para ser amável é preciso amar, sabe? Assim, eu sei que parece um embolado de palavras, mas é muito real. A gente só consegue ser amável se a gente amar. Então, essa semana também eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo sobre porque as pessoas continuam solteiras, né? Porque eu me deparei com várias pessoas que com 32 anos, com 30 anos, com 20 e poucos anos, nunca tinham namorado ou algo assim. E eu percebo que isso acontece muito por causa da nossa sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais autocentrada, cada vez mais egoísta. Como é que uma pessoa assim vai conseguir se relacionar com as outras pessoas, né? Então, para sermos amados, precisamos amar. Só quem ama é amável, sabe? Então, Scrooge se deparou com essa realidade na frente dos olhos dele, e ele conseguiu perceber que se ele continuasse vivendo da forma que ele vivia, ele ia terminar a vida dele daquela forma, porque de fato era o futuro dele. Então ele resolveu fazer uma reviravolta na vida dele quando ele voltou, e ele realmente foi uma nova pessoa. Mas ele precisou ter esse choque de realidade, de perceber como a vida dele poderia terminar caso ele não mudasse, caso ele não buscasse novos caminhos. E é por isso que eu também quero ajudar vocês a buscar esses novos caminhos na vida de vocês através do mapa da rotina que funciona. Então, assim, o que nós vivemos todos os nossos dias, o que nós vivemos na nossa rotina é a nossa vida. Eu sei que às vezes a gente não gosta muito de falar de rotina e que parece até que rotina não tem nada a ver com autoconhecimento, mas é exatamente o que a rotina é. Um dos primeiros exercícios dentro do curso Mapa da Rotina que Funciona é o exercício que eu proponho para fazermos, é o exercício do necrológio, que é exatamente baseado nesse livro Uma Canção de Natal. Por quê? Porque a gente vai ter a oportunidade de, como Scrooge, perceber o que na nossa vida, o que nós queremos viver ao fim das nossas vidas, quem nós queremos ser quando nós morrermos. E aí, tendo essa percepção muito clara, a gente vai conseguir estabelecer as nossas perspectivas de longo e médio prazo, para depois traçar nossas metas e colocar essas metas na nossa rotina. Então a gente vai sair do macro, quem nós queremos ser quando nós morrermos, para o micro, até chegar à nossa rotina. E assim a gente vai montar esse mapa da nossa rotina que funciona. E não só funciona, mas nos faz ser as pessoas que nós queremos ser. E que quando nós morrermos, nós vamos poder falar, minha vida valeu a pena, sabe? Então é isso que eu desejo para vocês também, nesse começo de advento. Que vocês possam viver esse tempo de reflexão, que fim de ano, né, mês de dezembro é sempre muito... A gente sempre é muito proposto a viver essa reflexão, mas que você possa viver nesse ano de forma mais profunda. Por isso que eu te convido para entrar no Mapa da Rotina que Funciona. Eu posso te ajudar nesse caminho de viver uma reflexão mais aprofundada e assim estabelecer como vai ser a sua rotina para o próximo ano. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu possa te encontrar lá no Mapa da Rotina que Funciona. E também se inscreve aqui no canal e comenta se você vai buscar viver também esse caminho de autoconhecimento, de autopercepção, em vista também de viver um bom ano novo, né? Estabelecer boas metas de ano novo para viver ainda melhor o seu ano de 2026. Então, é isso e até o próximo vídeo.